Certa vez, estava no restaurante com a minha esposa e nos encontramos, ao acaso, com um casal de amigos muito simpático. E eles disseram assim: que bom que nos encontramos, estávamos mesmo querendo falar com vocês. Como foi bom esse acaso. E eles começaram a narrar o que colocaram como uma dúvida em função de algo que tinha acontecido. E eles queriam uma explicação espírita sobre o problema. Eles não são espíritas, mas passaram por uma dificuldade e queria ver como é que eles poderiam encontrar o entendimento pelas explicações espíritas. Eles haviam acabado de se casar, poucos anos de casamento, tinha uma criança pequena, de berço, e mudaram para um apartamento novo, não habitado anteriormente, e fizeram toda a mudança. Poucos dias depois da mudança, a esposa começou a ver um vulto na casa, no apartamento. Ora na sala, ora no corredor. E começou a ficar muito preocupada, porque ela começou a ver aquele vulto muito enegrecido, alto, uma expressão muito ruim no rosto, ao lado do berço da criança. Ela já estava apavorada com a história. Ela me disse que quanto mais rezava, mais ela via aquele espírito, ao invés de afastá-lo. Muito preocupada, ela contava para o marido, e como todo bom marido, ele não acreditava nela, né? Ela pedia para mudar, mas não havia possibilidade de mudança. Ela queria sair dali. Ele não acreditava, ela narrava, mas observou que ele, pouco tempo depois, nesse período em que ela via a entidade, ele foi ficando muito nervoso. Ele era uma pessoa amabilíssima, dócil. Quando a esposa fala que o marido é dócil, ele é um mel, porque a gentileza, o amor é muito grande. Então, ele é muito dócil, muito carinhoso comigo, com o filho, mas ele foi ficando muito nervoso. Qualquer coisa o irritava, insatisfeito, mal-humorado. Eu via que estava havendo uma mudança no jeito dele. E isso foi se tornando um tormento. Chegamos a ficar preocupados, porque isso poderia comprometer o nosso casamento. Um ano depois, passando por essa dificuldade toda, sempre vendo o espírito, e o esposo cada vez mais indiferente, nós conseguimos mudar de apartamento. Fomos para um outro, vendemos aquele, e eu nunca mais vi aquele espírito. Curiosamente, o meu esposo começou a voltar a ser como era. Dócil, atencioso, e superamos aquela fase. Eu queria saber o que é que aconteceu.
Então, nós fomos conversar sobre a realidade espiritual. Que nós, na verdade, estamos numa convivência contínua com os espíritos. Existem espíritos em todos os lugares, por vários interesses, nem sempre interessados em nós, muitas vezes interessados no lugar, e ali ficam. Ao que parece, essa entidade estava ligada ao lugar. Algo deve ter acontecido que o fixou lá, embora fosse um prédio de apartamento. Tanto é, essa tese seja possível, porque ela não viu mais a entidade. E o ato dela rezar, quanto mais ela rezava, mais ela sintonizava e ampliava a capacidade psíquica dela. Ela, médium ostensiva, com maior percepção do que ele. Porque quando a gente ora, a gente deve sempre orar pedindo a assistência dos benfeitores espirituais. Fazer uma conexão elevada. A maioria pensa no problema. Então ela orava, mas pensando na entidade, tentando ela mesma afastar aquele espírito. Que a ideia da reza dela era exatamente tirar aquele espírito de dentro de casa. Mas a gente aprende que somente os espíritos superiores afastam os inferiores. O que nós temos que fazer é atrair os bons espíritos. Porque os espíritos inferiores se afastam naturalmente. Então, à medida em que ela sintonizava, mais a entidade ficava visível com detalhes aos seus olhos. E o marido? Aí é que está uma coisa muito interessante, porque ele também é médium, mas não com a ostensividade dela, que é uma questão que a gente precisa também definir como mediunidade ostensiva ou não, que a gente só considera as demais faculdades e não a intuição. A faculdade mediúnica intuitiva é ostensiva. Ela varia de grau em grau nas pessoas, é outra coisa. Uns são mais intuitivos, outros menos intuitivos. Mas a gente considera a faculdade intuitiva como não ostensiva. Tanto é que a gente diz, não, eu não sou ostensivo, eu só sou intuitivo. Então nós temos muito mais médiuns ostensivos do que a gente imagina. Não podemos só classificar os que entram em transe, ou têm evidência, ou a percepção clara, mas todos aqueles que têm a possibilidade de um contato mental em que se estabeleça um diálogo, que é classificado por Kardec como fenômeno inteligente. A intuição, ela permite um fenômeno inteligente, porque há uma troca de pensamentos. Então, o médium que tem a possibilidade de uma manifestação inteligente é, por esse motivo, ostensivo. A ostensividade está exatamente na possibilidade de percepção clara de um outro pensamento. Então aí a gente muda, inclusive, a definição de ostensivo ou não. Ah, fulano é médio ostensivo, eu estou querendo dizer que ele é psicofônico, psicólogo. Eu não considero ele como intuitivo. Então você que é intuitivo, você é médio ostensivo. Independente do grau de intuição. Então, intuição mais clara ou menos clara. Então a gente começa a corrigir definições para englobar um contingente maior na questão das percepções mediúnicas, do estudo das percepções mediúnicas. Então, ele também era ostensivo. Ocorre que ele não percebia claramente a entidade, mas
isso não impedia dele assimilar a influência da entidade de forma inconsciente, alterando o comportamento. O que ficou claro quando ele se afastou daquele ambiente, ele começou a retomar a natureza que tinha. Então, a convivência com espíritos inferiores pode alterar o comportamento de uma pessoa, por causa das repercussões físicas e psíquicas das influências espirituais. Porque quando Kardec estuda o problema da obsessão, porque esse casal sofreu um processo obsessivo, que estava ligado ao ambiente e não à pessoa, eles tiveram que passar por essa provação, por algum compromisso espiritual assumido, mas mereceram, muito em função da conduta de ambos, o afastamento dessa entidade, porque eles não tinham um vínculo. Ou, muito provável, a entidade foi socorrida por benfeitores espirituais sem que eles soubessem. Porque isso é muito comum. Como dissemos, a assistência espiritual à humanidade não se circunscreve a reuniões mediúnicas. A assistência espiritual à humanidade, encarnada e desencarnada, não se resume a uma atividade semanal de 1h30. Por pessoas muitas vezes despreparadas para a tarefa que desempenham. O que nós precisamos cogitar, em função das fantasias que se cria em torno da prática mediúnica. Então os espíritos socorrem. Eu creio, não pude afirmar com segurança, mas eles foram beneficiados, porque encarnados e desencarnados mereceram o socorro. E não quer dizer que aquele espírito que estava ligado a essa família afastou-se. O que aconteceu foi que eles não perceberam. E a influência negativa desapareceu. Porque pode ter ocorrido uma reconciliação. Uma vez que a convivência com um tipo de entidade como essa, ninguém muda para uma casa se não tiver um compromisso com aquele lugar. E convivendo com entidades daquele teor. Algo os ligava, sem que a gente pudesse precisar. Mas houve o benefício. Como a gente não tem acesso a essa informação, nós temos que cogitar que a entidade pode ter ficado no lugar, como a entidade ter se esclarecido e se aproximado afetivamente daquele casal. Em função do mérito. Porque a assistência espiritual não falta às famílias. A mediunidade surge cedo nas crianças, porque exatamente a gente já reencarna médium. A gente, durante a adolescência, na juventude, passa a perceber com mais clareza a dimensão espiritual. E aí surgem os fenômenos. Mas não quer dizer que a gente não esteja em contato com a dimensão espiritual desde cedo e interagindo. Porque a gente já reencarna médium. Então alguns poderão ter essa percepção já na infância ou mais tarde. Então não é que a mediunidade surge, os fenômenos ficam evidentes, fenômenos surgem, mas a faculdade já existe, naturalmente, na criança. E isso deve ser considerado no processo educacional. Nossos filhos são médiuns. Então é preciso que haja uma perfeita compreensão das nossas relações com o ambiente espiritual dentro de casa. Kardec diz que tem 3 naturezas de espíritos que convivem conosco dentro de casa.
O nosso mentor, que é sempre um espírito elevado, que nos acompanha desde o nascimento, assumiu no mundo espiritual a nossa reencarnação. Espíritos familiares, amigos, que gostam de nós, muitos tão elevados quanto o mentor. São duas categorias de bons espíritos, que interferem beneficamente na nossa vida. O problema é a terceira categoria, que Kardec denomina de os afins. Quem são os afins? São aqueles que gostam do que a gente gosta, que têm interesse naquilo que a gente faz. Dependendo da nossa condição, serão inferiores, que se tornam de nossa convivência permanente, atraídos por aquilo que nos interessa, que é uma das possibilidades também da faculdade mediúnica, que é essa de atrair e afastar psiquicamente as entidades. Então, nós convivemos diuturnamente com os afins. Ninguém está sozinho. E nós temos que considerar os espíritos como pessoas, são nossos convidados. E a gente precisa, então, mudar o olhar sobre a questão da obsessão, verificando quem efetivamente é o obsessor. Porque a gente tem aquela ideia de que é um espírito ruim, mau. Mas nós temos que lembrar que ninguém persegue ninguém senão houve uma ofensa antes. Mas, então nós vamos verificar que podem ocorrer obsessões desde a infância, decorrente de 3 fatores fundamentais. Por expiação, em função de espíritos que estão ligados de vidas passadas e que, em função de uma ligação intensa, retomam a convivência para transformarem as compreensões existenciais. Veja, então, que nós vamos verificar a obsessão na infância decorrente de uma expiação. Um exemplo simples: 2 amigos numa vida que tem uma ligação muito profunda. A amizade, nós sabemos que ela é um sentimento sincero, que aproxima 2 pessoas e que atravessa reencarnações. A amizade é um tipo de vínculo que não se desfaz com muita facilidade, porque é uma ligação saudável, a ligação da amizade, e que não está muito ligado ao que as pessoas fazem, mas é um sentimento de confiança mútua. Então nós podemos ter 2 amigos que caminham fazendo o bem, obras de caridade. Mas também nós podemos, e encontramos muito comumente, amigos que caminham pelo crime, pela viciação. São criminosos, mas são amigos. Vínculos que os aproximam, agindo erroneamente na vida, mas são amigos. E um se sente bem com a presença do outro. Como disse, não importa o que fazem, mas é o bem que se sente na presença, a confiança. Então é muito comum 2 amigos criminosos seguirem uma vida inteira assim. E podem desencarnar nessa condição, como amigos. Vão permanecer como na vida espiritual, unidos porque são amigos. Numa hipótese, um reencarna e o outro não tem oportunidade de reencarnar. E o encarnado resolve mudar o seu entendimento de vida.
Mas ele ainda tem o amigo, que não é obrigado a mudar o pensamento só porque um mudou. Eles continuam amigos. Então é uma amizade. Só que um já não quer mais ter aquela vida de crime de antes. É aí que o amigo muda de nome. Ele passa a ser chamado de obsessor. O que é injusto. Porque ele não é obsessor. Ele é o amigo. Que está do lado do amigo. Vinculado, muitas vezes, por mais de uma encarnação. Mas a gente não vê o desencarnado, então ele é o culpado. Não há, nesse sentido, uma culpa. Aí a convivência começa a degenerar, um começa a não sentir bem com a presença do outro, mas é preciso que haja o entendimento do outro. Por isso que, quando há o entendimento da situação em que se encontra, os amigos se reaproximam e não se afastam. Há um caso que eu considero também muito importante no estudo das nossas relações espirituais, que é a conversão, nós podemos dizer assim, de um obsessor num protetor. Está colocado, o caso é belíssimo, tanto quanto longo, que nós vamos resumir em 2 palavras, no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. O caso se estrutura, ou a narrativa do livro se estrutura, a partir do óbito de uma criança. O pai da criança havia casado em segundas núpcias, a mãe da criança desencarnada. Quando ele casa pela segunda vez, a madrasta ficou muito enciumada da ligação do pai com o filho, que tinha mais ou menos 4 para 5 anos de idade, era pequenininho. Mas ela ficou enciumada, não engravidava. Então os dois eram muito próximos. E certa vez, ela estava cuidando da criança numa praia. E a criança começa a se afogar. Ela viu que a criança ia se afogar. E esperou aquele segundo do afogamento. Quando ela viu que a criança estava afogando, já sem possibilidade de socorro, aí ela gritou, chamou, tirou a criança e todo mundo veio e tal. Mas ela se omitiu e deixou a criança afogar. Foi aquele momento que ela aproveitou da circunstância para que a criança morresse. A mãe desencarnada tornou-se uma loba, uma fera, e tornou-se uma perseguidora daquela mulher. Um ódio terrível, porque ela deixou o filho dela, o ódio de mãe que vê o filho em sofrimento causado por outra pessoa. Então tornou-se uma perseguidora ferrenha, perturbando profundamente aquele lar. A criança, por sua vez, tinha débitos de vidas passadas. E na dimensão espiritual, ela foi socorrida numa colônia especializada para atendimento de crianças. E recebeu cuidados específicos de Blandina, que nós conhecemos como Meimei, pela psicografia de Chico. Cuidava pessoalmente, inclusive afastou a criança das demais, tinham mais ou menos 2.500 crianças hospitalizadas naquela colônia. A criança ficava num quarto à parte, isolada, porque ela gritava noite e dia, sofrendo muito em função de uma ferida na garganta, problemas de vidas passadas. Então ela não cresceu,
Porque quando o nosso estado natural não é de criança, nosso estado natural é de adulto. Quando uma criança desencarna, ela pode ficar nessa condição como criança, porque ainda não tem domínio mental para crescer, e ser levada à reencarnação para a cura, e aprender o domínio mental, ou ela cresce mais rápido ou menos rápido, conforme o domínio mental que o espírito tem, ou seja, a maturidade espiritual. Não sai do corpo, não vai ficar como criança. Torna-se adulto. Altera o perispírito pelo pensamento, imediatamente cresce. Espíritos inferiores não conseguem fazer isso. Não têm esse domínio mental. E aí permanecem como crianças na vida espiritual. Precisam reencarnar para poderem, ao longo das reencarnações, desenvolverem a maturidade espiritual e voltar à condição de adulto. Isso acontece se ela desencarnar outras vezes, né, como criança, ou então, numa vida futura, desencarnar como adulto, porque aí ela já altera naturalmente o próprio perispírito. Essa criança do livro chorava noite e dia, porque havia cometido crimes gravíssimos e tinha uma ferida na garganta. A mãe desencarnada não tinha contato com a criança, porque ela estava numa colônia, em assistência, e a mãe num estado psíquico umbralino, mostrando que o umbral é um estado psíquico. Então ela ficava na casa da família, do ex-marido, da madrasta, do filho, naquela perseguição. Até que ela recebeu autorização para visitar o filho. Era o sonho dela. Ela tinha muita saudade do filho, mas não podia ver porque ele estava numa dimensão espiritual diferente da dela. Então ela foi levada, recebida, viu o sofrimento do filho, tomou conhecimento de tudo, da necessidade que ele tinha de reencarnar, da dor que ele estava passando, segurou ele no colo, foi um presente que ela recebeu. Então Blandina começa a esclarecê-la da necessidade que o filho tinha para se recuperar. O tratamento dele era a reencarnação. Ela concordou, saiu dali entendendo o problema. A questão era encontrar uma mãe para o filho dela. E qual não foi a única mulher que tinha condições de receber aquela criança como filho? Era a madrasta. Então ela engravida. E aquela mãe, inimiga, passou a ser protetora, porque o filho precisava reencarnar. Era a cura dele. Ela teve uma gravidez muito complicada. A mãe desencarnada não saía do lado dela, em oração permanente. Qualquer alteração que ela tinha, ela ia até André Luiz, os benfeitores espirituais, e pedia, avisava, dava notícia, para que eles fossem socorrê-la. Ela quase perdeu a criança, porque todo aquele sofrimento do reencarnante, seus débitos passados, a ferida que estava em processo digamos assim, de desagregação, passava para o corpo da mãe, e ela passava muito mal, vomitava muito. Nesse processo de miniaturização, o perispírito da criança vai repassando para o corpo da mãe as mazelas para serem eliminadas. Por isso algumas mulheres passam tão mal na gravidez. É um processo de recuperação e de cura para a criança. Muito importante. Nesse período, ela ajudava a antiga rival.
passou a ser protetora do lar, ajudando continuamente, porque ela sabia que ela não podia abortar, que ela precisava daquela reencarnação. Então, o fato nos leva a uma reflexão: como um obsessor se torna um benfeitor? Ou seja, pela compreensão do amor, do bem. Ela, como mãe, amava profundamente o filho, obviamente. Passou a amar a segunda mãe do filho. Então ela sabia que o filho agora tinha duas mães e que ele precisava das duas mães, a desencarnada e a encarnada. Ela nunca mais odiou, ela passou a orar por aquela mulher com muito sentimento. Continuou dentro da casa, mas não como uma loba, como uma protetora. É assim que ocorrem as desobsessões. Pela mudança do ponto de vista, pela evangelização da criatura, o ódio se transforma em amor. Ela entendeu a dinâmica da vida, que não justificava permanecer no ódio. Mas agora ela precisava amar. E não era de boca. Era um sentimento efetivo, verdadeiro. Os nossos lares se estruturam assim. É por isso que nós precisamos tê-lo em bases evangélicas. Se nós somos capazes de criar mentalmente, alterando a natureza dos fluidos do ambiente, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo cria imagens mentais positivas que afetam todos os que estão no ambiente. Muda a compreensão do lar. Porque nós somos influenciados por desencarnados e pelos fluidos do ambiente do lar. Criado pelo somatório dos pensamentos das pessoas que ali convivem. Por isso nós precisamos orar todos os dias. Com isso, a gente começa a perceber que o lar, o ambiente do lar é responsabilidade nossa. Um outro fato que me chama a atenção relacionado à mediunidade e à criança foi nos narrado por um casal espírita que teve uma experiência que eu achei muito curiosa. Eles têm uma criança mais ou menos de 10 anos de idade e eles estavam à sala certo dia vendo um filme na televisão. Então a criança estava dormindo num quarto afastado, portas fechadas, para que ela não acordasse. O filme não estava muito alto, o volume. Estavam ali entretidos e tinham certeza que a criança não estava incomodada. Mas era um filme de grande violência. Tinham muitos crimes. Ambientado numa paisagem rural. Ali aconteceram as cenas mais desagradáveis e pesadas. O filme estava terminando ali aquelas últimas letrinhas, quando a criança vem acordando, não é? Abre a porta ali da sala e fala: pai, mãe, eu tive um sonho. Eles, como são observadores, porque nós precisamos ser observadores dos nossos filhos, das crianças que convivem conosco, eles sempre observaram. Quando a criança diz, eu tive um sonho, eles param para prestar atenção. Muitas informações surgem dessa vivência extracorpórea da criança. E ajuda na própria compreensão da criança, do que está acontecendo, acalmando-a, serenando-a, dando confiança e estabelecendo um vínculo com os pais. Então eles colocaram a criança ali no meio dos dois, e a criança começou a narrar o sonho. Ela narrou o filme. As cenas, o sangue, o crime.
o estilo da casa, a paisagem rural, eles ficaram assim, boquiabertos, com os detalhes. Ela assistiu o filme em desdobramento. Naturalmente que ela não estava vendo a tela da televisão. O que ela estava vendo? Os pensamentos que estavam sendo plasmados no ambiente dos pais. Ela acompanhou. A partir daí, eles começaram a tomar mais cuidado com os assuntos, com os filmes, porque perceberam a grande sensibilidade da criança, para não levá-la a uma perturbação, que é o segundo motivo de obsessão que eu estava mencionando. Primeira, expiação. A segunda, em função do ambiente do lar. Então, o ambiente doméstico perturba a criança, se ele for um ambiente perturbado. Se faltar diálogo, carinho, atenção, e, sobretudo, se a família atrair para dentro de casa espíritos inferiores, que vão violentar a faculdade mediúnica da criança tão frágil, e que a criança fica, então, perturbada, decorrente do ambiente, da influência de desencarnados e dos fluidos espirituais do lugar. Então a criança sofre esse tipo de obsessão, decorrente da convivência com encarnados e desencarnados. Então não são inimigos da criança, mas ela assimila os fluidos do lugar. Como o caso que altera o comportamento. Aí a criança passa a ficar indócil, agitada, não dorme, chora muito, fica nervosa, perde a concentração na aula. Muitas vezes diagnosticado como transtornos. Mas o lar não contribui para o equilíbrio dos filhos. Isso acontece na adolescência, da mesma forma. Porque se não há um cuidado na infância, a adolescência torna-se desastrosa. A não ser que sejam espíritos muito amadurecidos que conseguem superar essa influência doméstica negativa. Isso é mediunidade no cotidiano. Nossos filhos são médiuns e precisam ser considerados. É claro que existe a obsessão decorrente de uma provação. Mas nós temos que considerar que tem muitos de nós, na erraticidade, lembrando que a erraticidade é um período, na definição de Kardec, entre duas reencarnações, depois de uma reencarnação, até você ter outra, esse período que se passa na dimensão espiritual, em aprendizado, em tratamento, dá-se o nome de erraticidade. Né? Esse estado, esse momento. O espírito está na erraticidade. Nesse período, muitos espíritos se vinculam a espíritos outros inferiores, dada a afinidade. Reencarna, atraindo para junto de si almas infelizes e sofredoras com as quais conviveu na dimensão espiritual antes de reencarnar. Então não são propriamente inimigos de outra vida, mas são vínculos da erraticidade. E aí surge a provação, que é aquele tipo de obsessão em que a pessoa precisa ter um esforço muito grande para solucionar o problema da ligação espiritual infeliz, sem entrar em perturbação mais grave. Porque são atraídos, foram vínculos criados antes da reencarnação, entre uma encarnação e outra. Não são fruto de atos infelizes de vidas passadas, mas da vida que teve na dimensão espiritual. Daí a importância do lar manter-se em bases evangélicas, para colaborar na educação espiritual
dos nossos filhos. Porque todo processo obsessivo causa graves lesões físicas e psíquicas. Allan Kardec, no livro dos Médiuns, faz a clássica distinção entre obsessão simples, fascinação e a subjugação, que ele divide como subjugação física e moral. Não é assim? Acontece que fascinação é também subjugação. Então, na verdade, nós temos obsessão simples e a subjugação, que se divide em três: fascinação, subjugação física e psíquica, que é o que ele chama de moral. Ele usa muito a palavra moral para se referir ao plano espiritual, aquilo que é mental, além da palavra moral no sentido de valores, né, individuais. Mas a palavra moral, nesse capítulo, é tratado como espiritual ou psíquico, sobretudo psicológico. Então nós temos esses 3 graus de obsessão. A obsessão simples, ele vai explicar que a pessoa pode, pelo pensamento, dominando o pensamento, afastar aquela entidade perturbadora, cansando-a. Como assim? Ela tenta te influenciar e não tem êxito. Então não estabelece a obsessão. Porque a obsessão, ela tem que expressar o domínio, é o que caracteriza a obsessão, domínio. Na influência, não há domínio. A presença da entidade fica desagradável. Na obsessão simples, ele coloca também que muitas vezes a pessoa precisa ser atendida em reuniões mediúnicas específicas, a desobsessão, como nós chamamos. Já a subjugação, a pessoa tem consequências graves. A fascinação ele coloca mais grave. Ele coloca praticamente não tem cura. No Livro dos Médiuns ele coloca assim. Embora na Revista Espírita ele narre um caso muito interessante, falando sobre fascinação. Ele diz que não tem cura porque a pessoa não aceita ajuda. Mas ele narra uma experiência própria, extremamente curiosa, de um jovem psicógrafo, fascinado, achava a psicografia maravilhosa e ela era ridícula. Mas certa vez, numa psicografia, o pai desencarnado escreveu para ele assim: procure o senhor Allan Kardec. E ele obedeceu. Levou aquele calhamaço de psicografia. Kardec viu imediatamente a obsessão. Estava fascinado. Mas o rapaz aceitou a ajuda conforme a determinação do pai. E Kardec, então, começou a ajudá-lo. Ele psicografava, Kardec analisava, mostrava o erro, e o rapaz foi entendendo. Ele conseguiu um emprego para o rapaz não trabalhava, dado estado de perturbação. Ele conseguiu, então, a cura. Que é o que Kardec fala, que a fascinação, você tem que trazê-la desse grau de subjugação, fascinação, para a obsessão simples. E aí a pessoa vai ter a cura. Só nesse caso. O rapaz, quando aceitou a orientação do pai, ele já estava em processo de recuperação, porque ele saiu da fascinação e foi para a obsessão simples. Ele não curou de imediato. Ele precisou da ajuda de Kardec, das orações, normalmente, que ele recebia, do trabalho profissional, para não ficar envolvido só com mediunidade. E a subjugação, a física e a moral, são aquelas repercussões orgânicas e psicológicas da obsessão. André Luiz estuda o tema falando de mediunidade, falando exatamente dessa questão, mostrando, quando ele estuda o vampirismo, que
toda convivência espiritual negativa tem repercussões psíquicas e físicas, como as elevadas. A sintonia se intensifica com o tempo. Quanto mais você convive com o espírito, mais você assimila a natureza daquele espírito. Chico Xavier, no final da vida, já não fazia distinção entre dimensão física e espiritual, e do que dele saía, pouco interessava se seria de Chico ou de Emmanuel, pela fusão, pela elevação moral dos dois, pela ligação psíquica. Claro que ele identificava tudo como Emmanuel, e o era, mas ele tinha uma convivência secular com Emmanuel, o que dava uma identidade de características elevadas nos dois, a moralidade. Com os obsessores acontece a mesma coisa. Há uma mudança de personalidade, se não for debelado aquele processo obsessivo. Por que ocorre essa repercussão física e psíquica em todos os processos obsessivos? Porque nós não temos uma fronteira entre espírito, perispírito e corpo. Nós somos uma unidade. Esse estudo que se faz, espírito, perispírito e corpo, essa divisão, ela é didática. Os espíritos mencionam que não dá para se dizer onde termina o espírito, começa perispírito e corpo físico. É uma unidade, nós temos que pensar em termos de energia. Ora, vamos pensar em nível atômico, subatômico, que é o elemento do corpo físico, energia do perispírito, e o espírito, que na verdade a gente não sabe nem o que é. Porque não podemos dizer nem que espírito é energia, porque energia é matéria. Não se definiu o que é espírito, só que ele não é matéria. Então é um estado desconhecido. Ora, esse estado desconhecido ligado a um campo energético estabelece uma unidade só. Por isso que tudo que o espírito pensa reflete no corpo. Porque tudo é energia, não há uma fronteira. O perispírito e o corpo físico formam-se uma unidade em torno do espírito. Tudo que você ingere torna-se energia e atinge o cérebro espiritual através do perispírito. Por isso é que os tóxicos afetam tanto a mediunidade, porque afeta a mente. Não há uma fronteira. Então você pensa no corpo físico, células, os órgãos, você tem que pensar numa dimensão energética. Atômica, subatômica, estados de matéria desconhecidos. Então ali há uma junção íntima. Porque existem as moléculas perispirituais, os átomos perispirituais com os átomos físicos, e essa fronteira aí é completamente desconhecida. Daí, tudo que você pensa reflete no corpo físico. Você pode estabelecer saúde ou doença, conforme o que se pensa. É a chamada psicossomatização. Pela medicina comum, e que eu trouxe um trecho aqui, muito interessante, do livro Medicina, Religião e Saúde, o Encontro da Ciência e da Espiritualidade, de Harold Caine. Ele diz, estudando a psicossomática, porque a medicina está caminhando muito para esse campo. Olha o que ele diz. Fatores psicológicos, sobretudo emoções negativas, estresse, ansiedade, depressão, fadiga, raiva e hostilidade, podem afetar de modo adverso sistemas fisiológicos, a suscetibilidade a doenças e os resultados médicos. Fatores psicológicos podem influenciar a saúde física por meio do eixo hipotalâmico, hipofisário, adrenal, no qual está inserida a glândula epifisária. Ele não menciona que é a glândula da mediunidade.
do sistema nervoso autônomo, do sistema metabólico e do sistema cardiovascular e imunológico. A ciência sabe muito bem que fatores psicológicos afetam o sistema cardiovascular, imunológico e metabólico. Isso praticamente é consenso na medicina hoje. Mas esses fatores psicológicos são determinados por quem? Pelo cérebro. Até agora é a visão médica. Mas nós sabemos que é o espírito que comanda o cérebro. Porque o pensamento não é uma secreção cerebral. O domínio do corpo físico ocorre pelo pensamento. Automático, o autônomo, batimentos cardíacos, metabolismo, e o nosso cérebro espiritual também comanda o corpo físico pelo sistema voluntário, falar, movimentar mãos e braços. Então é uma unidade. Por isso que toda a influência espiritual, ela tem repercussão no corpo físico. Daí o cuidado que se tem quando se vai estudar a mediunidade no campo da prática mediúnica. Nós temos que considerar que a nossa vida no cotidiano afeta a prática mediúnica. Por quê? Por causa dessa ligação, dessa unidade neurofisiológica e espiritual que nós temos. E não dá para separar isso. Uma substância química atinge o cérebro físico, perispiritual e a alma, qualquer que seja ela. Daí, como disse, a questão dos tóxicos. Existe um estudo extraordinário no livro Instruções Psicofônicas, de Dias da Cruz, que foi um médico, ex-presidente da Federação Espírita Brasileira. Ele tem algumas mensagens nesse livro, Instruções Psicofônicas e Voz do Grande Além, que ele fala de obsessão. Eu vou pedir licença para ler um trecho aqui também, que eu acho assim, fantástico, que explica as repercussões físicas e psíquicas da obsessão. Ele diz que pelo imã do pensamento doentio e descontrolado, o homem provoca em si a contaminação fluídica de desencarnados em desequilíbrio, o vampirismo, capazes de conduzi-lo à ulceração, à dipsomania, a loucura é uma expressão que se usava à época, hoje são transtornos mentais, a cirrose, a tumores benignos ou malignos de variada procedência, tanto quanto aos vícios que corroem a vida moral e, através do próprio pensamento desgovernado, pode fabricar para si mesmo as mais graves eclosões de alienação mental, como sejam as psicoses de angústia e ódio, vaidade e orgulho, usura, delinquência, desânimo, egocentrismo, impondo ao veículo orgânico processos patogênicos indefiníveis que lhe favorecem a derrocada ou a morte. Então, ele vai mostrar que, na verdade, a obsessão em si, ela não é um transtorno mental, mas ela induz a um transtorno mental. Pela ligação do cérebro com o corpo e alterando a fisiologia celular. Os nossos pensamentos alteram a mitose celular, ou seja, as primeiras divisões das células, podendo estabelecer saúde ou doença. Então, toda obsessão tem repercussão muito séria. Lembrando que desobsessão é uma mudança no modo de enxergar a vida, melhorando as nossas relações com o mundo espiritual. Isso é que é, em essência, uma desobsessão, que se faz pela mudança do tônus de vida de cada um de nós. Para que a gente não sofra, o que ele coloca, eu acho muito interessante, ele coloca que o nosso corpo tem uma reação
E aí ele compara com alergia. Uma reação a um agente exterior, que no caso é um obsessor, que causa essa reação, assim como os alergenos, eles provocam uma reação orgânica, com liberação de histamina, podendo levar a pessoa até a morte, dependendo do alérgeno. Então, o obsessor causa uma reação no nosso corpo. Daí a importância do cuidado do pensamento, para a gente não criar um vínculo mental. Que é um tema também que precisa ser muito compreendido, que é o controle dos pensamentos. Nós só pensamos, mas nós precisamos estabelecer uma crítica ao pensamento. Pensar o ato de pensar. Estabelecer a metacognição, que é pensar o que se pensa. Para a gente começar a se conhecer e identificar pensamentos oportunistas. Então a gente vai verificar que na obsessão simples, na fascinação, na subjugação, o corpo adoece junto com a mente, decorrente da convivência obsessiva. Porque o indivíduo, o desencarnado, passa a dominar os centros cerebrais, num domínio perturbador, o que faz com que altere todo o funcionamento do corpo. Daí a gente verificar a mudança da personalidade, a falta de domínio do corpo e, em muitos casos, estabelecer doenças orgânicas, que no início são chamadas de doenças fantasmas, mas que depois se tornam doenças físicas, que a medicina chama de psicossomatização, mas a gente sabe que, na verdade, é uma psicossomatização induzida. O espírito desencarnado, o obsessor, ele te induz a psicossomatizar. Assim como no passe, o espírito benfeitor espiritual, ele te induz a curar. Quem é que cura no passe? O próprio paciente. E que é o que o espírito faz? Provoca uma mudança psíquica para que a mente modifique o metabolismo celular e ocorra a cura. Quando a gente pensa que passe é uma ação direta sobre a enfermidade, o passe é uma ação direta na mente, com repercussão na doença. Porque quem está doente é o pensamento, é a mente, que precisa ser estruturada. E a energia do passe circula pelo sangue, estabelecendo a harmonia em todo o corpo. Mas depende da mudança do pensamento da pessoa, que é o que acontece, é sempre uma indução. O obsessor te induz a uma enfermidade, o benfeitor espiritual te induz a uma saúde. Por isso a gente tem que tomar cuidado com quem a gente sintoniza. Então, o passe é sempre uma transmissão psíquica. Por isso é que dispensa movimentos, dispensa gestos. Você pode transmiti-lo à distância. Porque ele é uma indução psíquica, provocada por um benfeitor espiritual. Auxiliado, naturalmente, pelos fluidos orgânicos do aplicador do passe, o ectoplasma. Mas o ectoplasma em si não é o suficiente. O que provoca realmente a cura no passe é a mudança psíquica do encarnado. Quem provoca essa mudança psíquica? O benfeitor espiritual, que sabe muito bem que certas alterações psíquicas vão afetar esse ou aquele órgão. Isso faz com que a gente aumente a nossa fé no passe, a confiança nos benfeitores espirituais. E nos alerte para que a gente abrace a oração, a energia a higiene mentopsíquica, e como diz Dias da Cruz, utilizar o Evangelho como antisséptico. Eu acho muito bonito como Ivone do Amaral Pereira se dirigia ao Evangelho segundo o Espiritismo. Ela diz que lia o Evangelho como se cada capítulo uma prece fosse.
cada capítulo, cada página, cada mensagem é uma prece. E veja que pelas nossas relações de comunicação psíquica, a oração que eu faço pelo Evangelho, a leitura do Evangelho, vai repercutir na mente do desencarnado que está ligado conosco. Porque se ele transmite um pensamento, ele também recebe o pensamento. O processo é bilateral. Daí a importância da nossa mudança de pensamento. Para que a gente estabeleça uma harmonia doméstica. Influencie as crianças, os jovens. Como eu posso ajudar um familiar enfermo, que muitas vezes nem acredita na doutrina? Pela oração, pelo pensamento, que promove desobsessão. Esta da transformação psíquica. Por isso disse que o capítulo obsessão, desobsessão, deve ser muito bem compreendido. Então, uma pessoa que esteja num processo obsessivo, ela tem, sim, consequências físicas e psicológicas. Psicológicas, chegando ao ponto de, em muitos casos, a entidade compreender a desnecessidade de ficar ao lado do encarnado e o encarnado ainda permanecer com traços psicológicos da obsessão, pela alteração do comportamento causado pelo obsessor. Por isso a oração diária, a vigilância, são tão importantes nas atividades que nós desempenhamos na casa espírita, para que nós possamos nos ajustar aos preceitos dos benfeitores espirituais. Eu vou passar agora para as perguntas, eu não sei se tem alguma. Para que a gente possa usufruir de toda essa bagagem do Jacobson e conseguirmos fazer um trabalho melhor, aumentarmos o conhecimento da mediunidade, de tudo aquilo que nós temos condições de fazer. Então, levanta a mão, se a pessoa não quiser expressar em voz alta. Murilo, vamos pegar o papel e vamos distribuir. Se a pessoa quer fazer a pergunta por escrito, não tem problema. Então, levanta a mão, vamos iniciar esse momento, pessoal, e vamos... aqui já temos o nosso... Pode fazer. Boa tarde, me chamo Jarbas, eu sou de Florianópolis, por intermédio da minha namorada, do Centro Espírita Mensageiro de Jesus. Eu venho acompanhando os estudos da casa e hoje fui convidado a comparecer no seminário. E durante a fala do seminarista me veio a curiosidade em relação às pessoas hoje em dia cada vez mais dependentes da cobrança da sociedade, né, da lida em casa, o trabalho, são cada vez mais dependentes das medicações controladas. Como que essas medicações podem interferir no processo mediúnico? O médium que faz o uso dessa medicação influencia alguma coisa? A medicação, como a substância química, ela vai afetar, obviamente, o cérebro perispiritual e a mente. Lembrando que essa medida ela é sempre benéfica. Então, a pessoa deve fazer o uso da medicação indicada pelo médico, jamais abandoná-la, porque isso auxilia no funcionamento do próprio cérebro. E o cérebro fortalecido, reenergizado, o controle das emoções, o controle dos atos ficam mais adequados. É claro que existem medicações que em determinado momento podem inabilitar o médium para a prática mediúnica, em função de algumas consequências não esperadas pelo medicamento, alguns efeitos colaterais,
ou mesmo efeitos desejados para inibir a superexcitação psíquica do indivíduo. Mas isso também é benéfico. Então, determinados psicotrópicos, quando utilizados, dependendo dos efeitos, o médium deve evitar a prática mediúnica, até que possa se estabilizar. Mas um mesmo medicamento para outra pessoa já pode estabelecer uma melhora tal que não iniba o indivíduo de ir para a reunião mediúnica. Então, isso é um estudo individual que a pessoa deve fazer, junto com o dirigente, com o seu médico, mas não somente os psicotrópicos. Existem pessoas com determinados problemas cardiovasculares que também não devem participar de reunião mediúnica, pela própria natureza do transe, quando pode haver uma alteração nos batimentos cardíacos, no ritmo cardíaco e até mesmo na pressão. O diabetes, não é? A pessoa, então, em estados em que não tem uma compensação, seria útil também evitar a frequência da reunião mediúnica, sem falar das viroses e coisas assim nesse nível. Mas nós temos que analisar individualmente. A substância química indicada terapeuticamente, ela é sempre útil. Para determinados médios, deve-se afastar. Em outros casos, ele pode continuar frequentando perfeitamente. No trabalho de desobsessão, tem necessidade de pedir a orientação do plano espiritual no início e no final do trabalho sempre? O sempre torna desnecessário, né? Os bons espíritos sabem a necessidade do grupo. É importante você ter um momento no início ou no final. Se o grupo achar necessário, no início e no final, deixando a palavra livre ao benfeitor espiritual. Se ele achar útil e necessário, ocorrerá a manifestação. Se o espírito achar, o benfeitor, o dirigente, que não tem necessidade, nos grupos sérios, essa manifestação não acontece. Então, vai depender muito da necessidade do grupo, para que a equipe espiritual defina. Se não tem a manifestação de um mentor, não fique com aquela ideia de que o grupo está desamparado, ou que toda semana tem que ter essa manifestação. Nós temos que confiar mais na espiritualidade, e existem casos em que não há mais o que dizer. Aliás, nós já sabemos muito do que fazer, para que entidades precisam estar toda semana dizendo para a gente o que fazer. Se nós todos abraçarmos o Evangelho de Jesus, nós damos uma folga para os benfeitores espirituais e vamos poupá-los de mais um transe para dizer para nós o que nós precisamos, ou que nós já deveríamos suficientemente saber. Mas muitas vezes eles vêm com um consolo, uma palavra de estímulo, algo nesse sentido. A gente, é claro, tem que verificar se é realmente o mentor. Não é porque manifestou no início ou no final que é um mentor. Eu particularmente tenho uma experiência muito interessante a esse propósito. Numa reunião mediúnica que estávamos, manifestou uma entidade muito amiga do grupo. Desencarnado relativamente há pouco tempo, um trabalhador muito próximo. Então todos conheciam. E quando ele se manifestou através do médium, as características foram impressionantes. O tom de voz, o jeito de falar, alterou realmente a voz, a postura. Então, quando terminou a reunião mediúnica, nós todos ficamos muito encantados com a visita. Ele deve ter falado ali uns 5 minutos, mais ou menos. Todos ficamos, então, agradecidos a Deus, ao amigo espiritual que vinha nos visitar. Na semana seguinte, esse amigo manifestou de novo as mesmas características, aquele tom de voz, como era quando encarnado, o modo de dizer as coisas,
O médium repassava com muita facilidade. Então todos nós estávamos muito felizes pela visita pela segunda vez, porque nós julgamos, não é, imerecido, mas ficamos muito felizes porque ele voltou a segunda vez. Na segunda vez ele falou 20 minutos. Então, o grupo já ficou um tanto quanto assim, não é, 20 minutos, uma reunião de 1h30. Na terceira semana, ele voltou. Acho que ele gostou muito da recepção. E então, ele começou a falar. Mesmo tom de voz, mesmas características, mas já não tinha assunto. Porque estava repetindo, repisando, não saía do lugar. Ele já estava falando há 40 minutos e não parava. Eu estava sentado do lado da dirigente e o médium assim. A dirigente chega no meu ouvido e fala assim: Jacobson, fala com ele, pede ele para parar. Eu falei: eu? A senhora é a dirigente é para isso. Aliás, eu morria de medo dele quando estava vivo, agora então, ele era muito bravo. Eu falei: não, senhor. Aí ela levantou, chegou, sabe aquela história, você vai chegando assim, entrando no meio do assunto, é assim e tal, aparteando. Estava quase 50 minutos quando ele parou numa reunião mediúnica de 1h30. Acabou com a reunião mediúnica. E nós vimos que já não era mais o amigo espiritual, era um mistificador. E isso foi analisado, não é? O que se procurou fazer foi analisar a manifestação. Mas o médium ficou melindrado, o médium ficou ofendido. Ele nunca mais voltou na reunião mediúnica. O que nos preocupou muito, porque ele estava num quadro que necessitava de esclarecimento e ajudar o próprio grupo. Porque não era só ele que estava sofrendo a influência espiritual, todo o grupo estava sofrendo. Porque se uma pessoa no grupo está sofrendo uma influência, isso é para atingir a equipe inteira. Era uma fascinação, era uma mistificação, um obsessor, que precisava ser esclarecido. Então, a análise não era do médium, era do espírito. O médium tem que aprender a separar as coisas. Então nós temos que ver a necessidade da manifestação do mentor, o conteúdo. Analisar isso no final da reunião não é algo que se deixe passar, lembrando sempre que o que está em análise é o espírito, a mensagem. O médium deve fazer esse esforço de não misturar seus sentimentos aos do espírito, para não atrapalhar o desenvolvimento do próprio grupo. Porque esclarecendo que é um mistificador, se esse espírito voltasse na outra semana, ele já seria esclarecido com o afastamento do médium e impediu esse esclarecimento. Então o médium deveria ter persistido, porque aí tanto o médium quanto o grupo seria beneficiado. Então a gente precisa ter essa lógica, esse bom senso nas orientações dos mentores. E quando eles silenciam, não quer dizer desamparo. É porque eles querem que a gente já analise todas as orientações que já recebeu, para não ficar toda semana repetindo aquilo que nós já sabemos. Obrigada. Quando no grupo mediúnico de estudo, o médium entende ou sabe que é o momento certo de dar passividade e expressar-se por meio da sua faculdade mediúnica. Qual o tempo certo? Eu não sei se eu não entendi a pergunta. Aí fala que a reunião é de estudo. Achei bem confuso. Ficou... Quando no grupo mediúnico, eu não entendi se o grupo mediúnico, se for um momento de estudo, não é momento de manifestação espiritual. O dia do estudo é só estudo, é o que os mentores querem. Os mentores são sábios, a gente não pode diminuir a capacidade deles. O mentor espiritual, quando ele é espírito superior, ele já sabe tudo que a gente sabe e muito mais, obviamente, senão ele não era superior. E a primeira coisa que eles aprendem lá do outro lado é o livro dos médiuns. Então, quando o mentor vem
descumprir o livro dos médiuns, que foram eles que enviaram, não é mentor. Por causa da universalidade dos espíritos. Foi um princípio estabelecido pelos próprios espíritos, a universalidade do ensino. Então, os espíritos superiores sabem que, nas reuniões de estudo, eles querem que os médiuns estudem e não vão enviar manifestação mediúnica. Agora, numa manifestação, numa reunião mediúnica, né, o tempo é o do bom senso, né, que os mentores têm. Então, como eu mencionei, não vai gastar aí 20, 30 minutos numa mensagem que fica francamente em prejuízo do atendimento aos desencarnados. André Luiz fala 10 minutos para o atendimento aos desencarnados. No caso do mentor, a gente acredita que ele vai ter sempre o bom senso. Não dá para dizer se ele vai falar 5 ou 10 minutos. Aí fica realmente a lógica, considerando que aquela presença será realmente de um benfeitor elevado. Essa pergunta deve ser algum orientador, o dialogador do grupo que deve ter feito, e ela está questionando a forma com que pode mostrar ao obsessor com a palma da mão, como se fosse um espelho, e ele se vê refletido como se encontra, feio e destruído, pode ser feito numa mesa mediúnica? Com a palma da mão? Desculpe. Não, é de chorar. Eu vou usar para vocês uma expressão de Emmanuel, que bem se adequa a esse tipo de análise, respeitosa a quem colocou, não querendo fazer graça. Emmanuel diz que nós precisamos espiritualizar tudo que é humano. O espiritismo não veio para destruir a mediunidade, médiuns. O espiritismo não critica médiuns. O espiritismo não critica a mediunidade. Eu estive num seminário e tive a notícia que um grupo mediúnico não foi da cidade, embora tivesse sido convidado. Esse grupo mediúnico não foi por medo do que ouviria no seminário. Eu falei, meu Deus, nós só falamos de Jesus. As pessoas acham que a gente vai criticar as pessoas. O espiritismo não faz críticas. Nós analisamos os fatos à luz da doutrina. Então, é preciso que a gente entenda que estamos num processo de aperfeiçoamento e muitas práticas, com o tempo, vão ser melhor entendidas. Então, hoje, imagina-se que a palma da mão possa ter algum efeito. Mas, na verdade, todo trabalho mediúnico é psíquico. O passe é uma atividade psíquica. Nós precisamos espiritualizar tudo que é humano. O espiritismo veio para espiritualizar o homem, e não para destruir o homem, e não para destruir a mediunidade ou os médiuns. Muitos médiuns ainda estão numa infância espiritual e acreditam que práticas físicas afetam o espírito. Não afetam. As dimensões são diferentes. Por que algumas pessoas vão aplicar o passe e passam a mão nas pessoas, tocam, fazem gestos circulares, perpendiculares? Porque ainda está na mente da pessoa que é isso que vai afetar o espírito. É porque precisa ainda de um instrumento material para aumentar sua fé. Quando, na verdade, a gente precisa espiritualizar isso tudo. Passe é uma transmissão psíquica. O fenômeno mediúnico é uma transmissão psíquica. O espelho que o espírito vai ver é um aparelho espiritual, que ele vê sim a imagem dele ou de vidas passadas, mas não na mão de uma pessoa, porque aí já é uma
materialização de algo espiritual, quando a gente deveria espiritualizar o procedimento. Por isso Emmanuel fala das reuniões mediúnicas exóticas, extravagantes, em que você precisa de práticas materiais para afetar o espírito. Não é assim. É o contrário. Nós temos que trabalhar a mente, porque senão a gente vai desencarnar e continuar ainda fixado na matéria. Seremos espíritos materializados. Parece uma discrepância, né? Mas, por exemplo, a prática mediúnica, ela precisa ser espiritualizada. Tem grupos que não estudam. Os dirigentes já disseram, se você quiser estudar, você vai estudar em casa. Aqui é só cura espiritual. Grupos assim, que ficam focados só no fenômeno mediúnico, na materialização, na desobsessão, na cura, forma, por incrível que pareça, materialistas e não espiritualistas. Porque fenômeno mediúnico é a ação do espírito sobre a matéria. Quando a gente fica preocupado apenas com a cura física, nós estamos nos fixando na matéria. Quando a gente se preocupa com a obsessão, desobsessão por afastamento de influência, nós estamos preocupados com a matéria, não é com a espiritualização. Por que eu quero a cura física? Porque eu quero voltar à vida de antes. Por que eu quero o afastamento do obsessor? É porque ele está me incomodando. Porque eu quero ter minha vida de antes. Não há comprometimento com a melhoria pessoal. Isso é materialismo. O espiritismo veio destruir o materialismo. Então a prática mediúnica precisa ser espiritualizada. Por isso eles se preocupam tanto com o estudo. Porque é o estudo que nos espiritualiza, que nos edifica. O espiritismo é uma doutrina que veio do fenômeno, mas os espíritos, desde a época de Kardec, diz: nós não devemos ficar fixados no fenômeno, mas no estudo. Porque o objetivo do espiritismo é a espiritualização da humanidade. Na mediunidade ocorre a mesma coisa. Existem inúmeras práticas mediúnicas. O forro branco de uma mesa. Qual é a ação que o branco de um forro tem sobre um desencarnado? Nenhum. Isso para dar um exemplo. Mas existem outros procedimentos em que a pessoa vai aplicar um passe e faz um movimento como se fosse aplicar uma injeção. É materializar algo que é espiritual. Então a gente não liberta as pessoas desse condicionamento. O espiritismo veio para libertar consciências e a gente aprisiona. Então a gente cria essa ideia de que o fenômeno ele é assim, que eu preciso afastar o espírito que está com você. Aí a gente fica com a casa cheia porque a gente cria uma dependência de pessoas que frequentam o centro espírita anos e anos e nunca se curam, porque isso agrada à direção, a pessoas, a médiuns, que vem filas diante dele e nunca se curam, porque a cura verdadeira é a libertação do espírito, e a gente está aprisionando as pessoas por práticas mediúnicas materialistas e não espiritualistas. Veja, prática mediúnica materialista é tudo aquilo que foca a nossa atenção na matéria. A comunicação mediúnica em outra língua se faz por pensamento ou precisa ser traduzida por quem conheça a língua de origem do espírito comunicante? Quando a gente fala tradução, gente, essa interpretação que a Kardec usa, isso é um mecanismo psíquico automático, a pessoa não pensa para fazer. Não é como um tradutor de língua que ouve e traduz. O mecanismo da transmissão mediúnica não é lento assim. A mente do médium capta a imagem e a pessoa fala na hora. É uma transmissão de pensamento. Esse processo de captar e falar
chama-se tradução do pensamento, interpretação do pensamento. Porque ele captou e falou, quer dizer, ele interpretou. Ele trouxe a palavra, a imagem. Então, não é igual um tradutor de língua. A comunicação, ela é sempre psíquica. A fala é do médium. Agora, o médium, ele poderá acessar arquivos de vidas passadas e falar numa língua ou dialeto que foi da convivência dele em vida passada. Mas a transmissão será sempre psíquica. Muito provavelmente o grupo não vai conseguir, alguém do grupo, traduzir essa mensagem. Mas vai perceber que ele está num fenômeno de xenoglossia, que é muito comum. Chico Xavier psicografou em inglês. Divaldo Franco psicografou já em francês, quando eles não dominam essa língua. É um fenômeno de xenoglossia, em que o espírito vai utilizando recursos mnemônicos do médium de vidas passadas, favorecendo o fenômeno. Mas é preciso que alguém, aí sim, que entenda o inglês. Uma vez uma professora de inglês, médium psicofônica, conversando comigo, disse que sentia que um espírito queria se comunicar na reunião mediúnica falando em inglês. Eu disse a ela, se a senhora falar em inglês, ninguém vai conseguir traduzir, porque ninguém consegue falar inglês, ninguém sabe, só a senhora. Então a senhora tem que captar essa imagem e não falar em inglês, só tem que falar em português. Porque a imagem mental, ela é universal. A senhora consegue perfeitamente falar. Não sei se era isso que a pergunta está indagando. A pessoa tem os sintomas da doença, mas a medicina, através dos exames, não são capazes de identificar. Essas doenças fantasmas podem se transformar em doenças reais? Segundo os espíritos, sim, porque nós vamos criando pela mente. A gente vai alterando o campo celular pela fixação psíquica. Eu dei o exemplo daquela senhora que criou a imagem mental da rival como uma realidade. O nosso pensamento, ele é matéria que atua sobre as células. Então, algo que eu fique pensando excessivamente, eu posso alterar o campo celular. As células são hipnotizáveis, na expressão de André Luiz. Ou seja, eu estabeleço um comando e ela obedece. Hipnotismo é isso. Ou magnetizo, que hipnotismo é o mesmo que magnetismo. É dar uma ordem e alguém obedecer. No caso da mente, a gente dá uma ordem para a célula e ela obedece. Então, se eu estabeleço a ideia, a imagem de uma doença, ela se materializa. Foi o que eu li aqui no trecho do médico norte-americano. Então, eu posso estabelecer a saúde ou a doença, conforme seja a minha determinação psíquica para o meu organismo. A doença é fantasma? A medicina já verificou que sim. Modifique o pensamento. Ore. Mentalize saúde. Fale o bem. Sobretudo, faça o bem. Leia o Evangelho. Mude o tônus mental. Acredite mais na saúde do que na doença. Confie mais em Deus e em Jesus do que nos obsessores. Para que a gente possa mudar a sintonia. E aí, aquela doença passa a não se manifestar. Ou se é uma doença física, ela debela se a gente merecer. Lembrando sempre que a saúde na visão espiritual, na visão dos espíritos superiores, não é simplesmente a cura do corpo físico, mas a cura da alma, que para que ocorra, muitas vezes é necessária a doença orgânica. Daí a gente sempre manter a mente positiva, alegre, confiante. Até mesmo uma virose qualquer. Se você se abate, se você não ora, isso pode se transformar numa enfermidade muito grave, retirando a vida da pessoa, se esse não for o seu merecimento. Então a pessoa, modificando o clima mental, ela pode sim recuperar
à saúde do indivíduo. O trabalho na mediunidade é uma grande oportunidade para a melhoria do metabolismo celular, por causa dos hormônios que são movimentados no momento do transe, da oração, como a melatonina, aí atuável quando nós estabelecemos a ação na glândula pineal, que melhora a imunidade do indivíduo, o envelhecimento, a oxidação. Então, o indivíduo vai estabelecendo saúde pelo trabalho no bem. É assim que nós devemos agir, confiar e nos ajudar. O pensamento, ele realmente é criador. Veja o grande exemplo, o magnífico exemplo que nós amamos tanto de Valdo Franco nessa idade. Atuando maravilhosamente, mostrando que o bem e a caridade nos levam a uma longevidade, não só física, principalmente espiritual. Alguém que tem algum tipo de mediunidade ostensiva precisa necessariamente fazer parte de um grupo mediúnico? Necessariamente não. Mas a pessoa precisa aprender a lidar com a mente. Uma energia que não circula, que fica estagnada, estabelece a doença. Então o médium não é obrigado a nada, mas ele tem que estabelecer as consequências. Não trabalhou, pode adoecer. A pessoa, ela veio preparada no mundo espiritual. O André Luiz usa a expressão muito simpática, chamando o ambiente, o departamento de preparação de médiuns, de centro de mensageiros. E há uma expressão muito bonita nos primeiros capítulos desse livro, que nós indicamos a leitura a todo trabalhador da mediunidade. Ele diz que a ação mediúnica na Terra não é de mero correio. Interessante porque a gente fica achando que mediunidade é correio, só trazendo informações do mundo espiritual. Cartas consoladoras, cartas que nunca consolam, cartas que criam dependentes. Eu conheci um casal que perdeu um filho. Ele enviou 57 mensagens. Eu li todas. Toda semana publicava no jornal. Ele se tornou um correspondente espiritual do jornal. As últimas não tinham mais nem assunto. Os pais iam em vários lugares do Brasil atrás de médicos para receber mensagem. E recebiam. Passado um tempo, a mãe suicidou. Ela não suportava a saudade. Então a carta nunca consolou. Porque ela ficava ligada àquele momento do filho e nunca o libertou. Porque a ideia que eles tinham era de correio, era de notícia, quando na verdade é de libertação, é de aprimoramento. Ela nunca teve contato com o Evangelho, nunca ninguém se preocupou em entregar uma carta daquela e falar de Jesus para ela. Só a carta. Então André Luiz diz que a atividade mediúnica na Terra não é de correio. O médium tem que se transformar numa carta viva do Evangelho de Jesus junto às pessoas. Não basta entregar a mensagem. É preciso viver a mensagem. É preciso ajudar as pessoas a superar aquele momento que está atravessando. Não é de mero correio. Então a mensagem mediúnica tem esse papel na vida das pessoas, para que a gente possa efetivamente colaborar com o progresso da humanidade. Assim é que as nossas atividades mediúnicas precisam se espiritualizar bastante. Então eu não sou obrigado a frequentar uma reunião mediúnica, mas eu preciso canalizar essas forças psíquicas a algo positivo, para não ficar obsidiado, a não ficar perturbado. Porque a mediunidade a gente está exercendo 24 horas. Por isso que eu disse, nós temos que mudar esse conceito de mediunidade ostensiva. A intuição é ostensiva. Então eu estou sendo médium ostensivo na minha casa. Então eu tenho que ter um comportamento evangelizado o tempo todo. Eu não preciso ir para reunião mediúnica. Mas eu fui preparado no centro de mensageiro para ser uma carta viva do Evangelho de Jesus, e agora eu estou
fugindo dessa oportunidade. É muito importante o médium lembrar disso. Nesse livro, há uma passagem muito curiosa de um médium que foi preparado por 30 anos para reencarnar como médium. Ele desviou na atividade. Ele não quis assumir o compromisso. Não era obrigado. Mas também não se evangelizou. Não canalizou aquelas energias para a atividade do bem. Então ele ficava no mundo espiritual, recolhido em nosso lar, completamente perturbado. A mente dele não se harmonizava. Ele ainda ficava ligado àquelas imagens psíquicas, vendo espíritos. Aquilo ficou muito traumatizado na mente dele, porque ele passou uma encarnação inteira sem trabalhar equilibradamente na mediunidade. Aquilo pesava na consciência. A cura para ele seria reencarnar como médium. 2 intercessoras espirituais, uma havia sido mãe dele, foram ao elevado mentor pedir para que ele reencarnasse, para se curar da perturbação do quadro obsessivo em que ele ficou depois da desencarnação, por causa do trabalho mediúnico errôneo. O mentor disse a elas que elas tinham créditos espirituais para fazer aquele pedido. Então eles teriam que autorizar, já que elas estavam intercedendo em favor dele. Mas tinha um problema. Era encontrar uma mãe que tivesse condições de recebê-lo como filho. Então nós temos que aproveitar muito bem a oportunidade como médium. Abraçar a tarefa com amor, nos tornarmos cartas vivas do Evangelho. Porque amanhã nós poderemos não encontrar uma mãe que nos acolha. Porque já está faltando mãe na Terra. Existem grupos mediúnicos que têm necessidade de ter dados, nome, endereço e queixa, para realizar o trabalho mediúnico. O que dizer desta prática? Desnecessária. Porque toda comunicação é psíquica. E não quer dizer que eu leia o nome, aquela entidade que está ligada àquela família ou pessoa, irá necessariamente se manifestar. Isso é uma evocação. Quem estuda o capítulo das evocações de Kardec, observa que a evocação ela é possível. Nós evocamos continuamente. Quando a gente faz uma prece, a gente está evocando. A prece é uma evocação, é um pedido, é uma ligação mental. Por isso que a gente deve evocar os bons espíritos. Quando eu lembro de uma pessoa, eu estou evocando aquela pessoa, irradiando um bom pensamento para a pessoa. Então, um grupo pode perfeitamente lembrar das pessoas necessitadas. Quando se estuda o capítulo da evocação, Kardec mostra que a evocação ela é possível, é a pesquisa dele. Mas ele tem várias ressalvas que ele identificou no processo de pesquisa. Nem sempre o evocado tem autorização para se manifestar. Nem sempre a entidade evocada quer se manifestar. Nem sempre a entidade evocada tem sintonia com o grupo ou com o médium. Então as pessoas falam, no Espiritismo é proibido evocar. Não é proibido. Só que quem lê o capítulo da evocação só lê a primeira parte, quando ele explica o processo da evocação. Não lê a outra parte, que ele explica que um espírito que já vai toda semana na reunião mediúnica não precisa ser evocado, ele já sabe o compromisso dele. O problema é que a pessoa quer evocar uma personalidade famosa e perguntar para ela o óbvio, o que é Deus? Os espíritos não vão responder de novo, já responderam. Então a pessoa fica achando que há uma certa incompatibilidade com a evocação na reunião mediúnica. Não, existe uma seriedade, e a gente já sabe como o processo de evocação. Então eu oro para uma família, incorporo uma entidade, está ou não ligada àquela família? Foi autorizado ou não aquela manifestação? Isso é um fato. O outro lado da questão é que eu oro para uma família, toda a família vai receber, tendo a manifestação ou não. Porque os benfeitores espirituais têm recursos que nós desconhecemos. E não há prece sem resposta.
Então nós podemos perfeitamente fazer essas irradiações pelo pensamento, que vão ser registrados. Tem gente que ainda usa papel. Nós já não estamos usando mais papel. Hoje a tecnologia já está assim, você está na sua mão aí, um aparelho que te eliminou cadernos e cadernos de coisas. De agenda, até livros, nós temos hoje na palma da mão. Então, essa é uma tecnologia ainda muito atrasada em relação ao mundo espiritual. Mas a gente ainda fica achando que tudo tem que ser em papel. Porque a gente não espiritualiza o que é humano. A gente materializa o que é espiritual. Que é colocar os espíritos na nossa dependência. Eu vi isso muito na época da pandemia. Grupos que faziam a reunião mediúnica escondidos. Porque os espíritos dependem de nós. O que eles vão fazer se a gente parar a reunião mediúnica? Tem um estudo importante, uma reunião importante na casa. Nós não podemos parar a reunião mediúnica. Eu vejo pessoas que fazem isso, inclusive em momentos importantes, mas não deixam, porque não pode faltar a reunião. Quando os espíritos superiores, às vezes, estão valorizando a presença da pessoa em outro lugar. É claro que você não pode ser descompromissado, não é isso. Faltar toda semana, não ter organização, mas eventualmente, isso é normal. Os espíritos sabem com antecedência. Ou se há uma mudança, eles pedem para ser informado. Isso não é desrespeito, é compreensão e respeito aos espíritos. Outra coisa que eu vi que eu achava muito estranho na reunião, na época da pandemia, foram alguns grupos estabelecendo o que os espíritos deveriam fazer. Mais ou menos assim, nós não vamos manifestar obsessores, porque está suspensa a reunião mediúnica. Nós vamos manifestar só mentores. Então só os mentores é que manifestavam. Então aquele grupo precisava de mentor. Manter os mentores, e os mentores precisavam de grupo para manifestar. Porque semanalmente eles não tinham outra coisa para fazer, senão ir lá na reunião para falar para os médios as coisas que o grupo achava que precisava ouvir. São algumas inversões. A outra foi criar a reunião mediúnica online, que é um perigo para o médium, que entra em transe, o médium autêntico, e que não tem condições de controlar o trânsito. Não é que ele é indisciplinado, não. Porque a gente tem a falsa ideia de que você está online, está junto de alguém. Não está. Muitos justificam assim, não, mas o meu lar é equilibrado. Sou só eu e meu esposo. Todo lar sofre influência negativa. Porque todo ambiente entram espíritos. Na minha casa não entra. Quando a pessoa fala que na casa dele não entra obsessor, já está obsidiado. Porque é vaidoso. Então, as pessoas ficaram com essa mítica, que ainda se mantém. Eu assisti uma pessoa explicando como fazer, quando lhe perguntaram, mas eu estou incorporada. E aí a linha cai. Porque essas coisas desligam, né? A internet cai. O que é que eu faço? É simples, você desincorpora, religa o aparelho e incorpora de novo. Uma pessoa que dá essa resposta nunca foi numa reunião mediúnica. Não conhece nada de mediunidade. O médium, a primeira coisa que ele aprende é que ele não tem esse domínio psíquico. Que é o que se conquista, né? Então veja que são muitas fantasias que se cria em torno da prática mediúnica que precisa ser melhor entendida. Vamos apurar um pouquinho. Quando for a hora, nós... Como... A última, essa? Não, olha aqui o tanto. Como diferenciar uma comunicação espiritual de uma criação mental? É preciso que o médium se conheça, individualmente falando, para verificar se procede da mente dele ou não. Isso com o tempo se consegue. Se você não se conhecer, você não identifica, não sabe diferenciar pensamentos. Se a manifestação ela é elevada, pouco vai nos importar se vem da mente do médium ou de um espírito, porque o médium também é um espírito, vem de um espírito elevado. Mas
não vai assinar, por exemplo, um Bezerra de Menezes, porque já seria uma mistificação, né? Embora seja elevada. Poderá dar um nome ou não dar o nome, não importa. Nós não precisamos importar muito com a fonte, mas saber se é elevado ou não. E o médium, de per si, vai aprender na medida em que estabelece um autoconhecimento, porque ele vai perceber a mudança na frequência psíquica do sentimento dele com aquilo que está chegando à sua mente. Acontece a mediunidade durante o sono? Trabalhos em hospitais, hospícios, resgates de pessoas e animais. Porque é nítida a diferença entre sonho e trabalho. Isso pode cessar? Pode cessar a sua lembrança, mas o trabalho, se a pessoa tem aptidão para esse tipo de atividade, todos nós, quando dormimos, saímos do corpo e vamos para os lugares de nosso interesse. Se a pessoa tem essa atividade na madrugada, agradeça a oportunidade de estar colaborando. E pode também estabelecer um condicionamento para não ficar lembrando se isso lhe traz algum incômodo. Mas é sempre um benefício que se presta. A gente exerce, sim, a mediunidade, porque a mediunidade é uma faculdade psíquica, não é do corpo. Então, quando a gente sai do corpo, afasta do corpo, até pela desencarnação, a gente continua médium, porque ela é uma possibilidade da mente e não do corpo. A própria vidência, tem pessoas que têm vidência só quando estão dormindo. Porque o que é vidência? Ver um espírito. Quando a gente dorme, a gente vê sempre espírito, encarnado ou desencarnado. Você não está vendo encarnado, você está vendo espírito. Isso é evidência. Devemos revelar num trabalho de diálogo com o espírito. Você desencarnou, irmão. No trabalho da casa a qual desempenho, orientam insistentemente que não. Orientam que digamos que aquela casa é um lugar de tratamento. Isso depende do espírito, isso depende do momento, não há uma regra. Ivone do Amaral Pereira, no caso dos suicidas, ela é peremptória em dizer que deve dizer a ele que ele suicidou, porque isso vai ajudá-lo na reabilitação. Mas é claro que isso feito de forma amorosa, equilibrada, se ele tiver condição de entender. Então a gente não deve partir de uma regra geral, não pode. Se a pessoa der oportunidade, se a intuição vier e a pessoa tiver um certo equilíbrio, né, naquele momento do atendimento ali, pode e deve dizer, para a pessoa entender o que está acontecendo com ele naquele momento e se abrir para o atendimento espiritual. Sem chocar, obviamente, mas às vezes o que a manifestação está pedindo é exatamente que ele se desperte para a realidade espiritual. E mantê-lo na ilusão seria prejudicar o próprio esclarecimento da entidade. Certa ocasião, uma pessoa falou que um médium ostensivo teria 5 reencarnações recompensadas. Procede? Não entendi a pergunta. 7, tem o quê? Deixa eu ver. Por favor. Se você for um médium, tem 5 reencarnações recompensadas. Uma pessoa falou que um médium ostensivo teria 5 recompensadas. Eu achei que seria um Nossa. prêmio, né? Gostei disso aqui. Olha, 1 para 5? O que a gente percebe no estudo da reencarnação não é uma recompensa. São experiências que a gente vai tendo. Na verdade, a vida na Terra é uma grande recompensa. Então, a recompensa, entre aspas, que é colocada aqui, é exatamente a ideia daquela inércia espiritual. A gente tem que aproveitar as várias reencarnações para o nosso progresso. Você aproveitou bem a mediunidade, na próxima vida você poderá voltar como médium, você poderá ter outras experiências reencarnatórias. Isso é uma grande recompensa. O nosso tempo já está esgotando, não há pretensão de responder todas, mas esta questão me suscita o fato
que me chama muito a atenção na vida de Chico Xavier. Ele tinha fatos muito interessantes. Uma vez ele estava conversando com amigos, os biógrafos assim o registram, e ele viu do outro lado da rua um esmoler, uma pessoa mal vestida, andrajos mesmo, um morador de rua. O Chico parou, estava conversando, e atravessou a rua, e foi então, abraçou aquela pessoa, conversou calmamente, ficou um tempo, e os amigos de cá, o biógrafo teve a autenticidade de registrar. Pensou assim, comentou entre eles, né? Chico estava à distância, esse Chico estava idoso, hein? Só para mostrar para a gente que ele é humilde. Foi lá do outro lado da rua abraçar o esmoler. O Chico, telepata como era, já voltou com a resposta na ponta da língua. Estava ouvindo a conversa. Ele falou, olha, quero agradecer muito a Deus esse momento, porque eu tive a oportunidade e aproveitei a oportunidade para cumprimentar aquele espírito ali reencarnado. Ele é tão evoluído que quando ele deixar a Terra, eu não terei condições de me aproximar dele na esfera espiritual em que ele estará lá. Ele não precisava mais encarnar na Terra. Ele já passou por todo tipo de reencarnação. Então ele pediu que nesta última, ele viesse desprovido de todos os recursos, porque foi a única experiência que ele nunca teve, a de morador de rua. Ele queria saber como era, sentir como era ter essa vida de miséria, de dificuldade, de provação, de penúria extrema aqui na Terra. Quando ele deixar essa vida, ele não voltará mais. Então eu aproveitei para abraçá-lo. Eu acho que essa é a grande recompensa. Eu vou ficar por aqui. Não dá para nós terminarmos todas as questões, dado o adiantado da hora, porque eu gostaria de encerrar o nosso estudo com uma frase de Jesus para a nossa reflexão. Jesus também orientou os médiuns na sua época. A sociedade de então, os hebreus, eles eram extremamente místicos. A mediunidade era comum. Tanto é que Moisés criou o profetismo. O que foi o profetismo? Profetismo foi uma tentativa de Moisés de disciplinar a mediunidade junto ao povo. Porque as pessoas buscavam muito as orientações espirituais e tinham muita enganação. Então ele criou o profetismo, deu as regras do verdadeiro profeta e diz lá no Velho Testamento quais são as indicações do falso profeta. Então quem se ajustasse seria o verdadeiro profeta, e a gente vê que na história do povo hebreu tiveram, depois de Moisés, muitos profetas, identificável com aquelas regras. Ele também queria criar uma identidade cultural no povo, porque o povo hebreu, ele vivia, entre aspas, num cativeiro. O primeiro cativeiro que eles tiveram foi na Pérsia, mas não era cativeiro, porque eles eram um povo nômade. Então eles viviam com outras comunidades de forma muito harmônica. Tanto é que muita gente não queria sair do Egito, porque era agradável lá. A saída deles foi muito problemática, porque houve um conflito. E a gente vê isso registrado na Bíblia. Aquela ideia de eles ver 40 anos do deserto. Aquilo ali foi porque realmente havia um conflito interno. Então, o Moisés, ele fala para não consultar os mortos pela verdade. Que a pessoa traduz, inclusive, proibindo o espiritismo, que nem naquela época não existia. Mas o que ele estava, na verdade, proibindo é que as pessoas procurassem orientação mediúnica em outros povos, que era a prática comum, como as pitonisas, por exemplo, que era comum em outros ambientes, e ele queria impedir isso para disciplinar a sociedade, espiritualizar mais a sociedade. Então a proibição foi para que eles não buscassem as práticas de então. O Egito tinha muitos deuses, muitas orientações espirituais, em Roma e tal. Então, ele queria criar uma identidade cultural.
Jesus, nesse ambiente, sabendo que as pessoas eram muito ligadas à mediunidade, ele traz um trecho aqui, chamando a atenção das pessoas para fatores de espiritualidade, porque Jesus criou a era da mediunidade. A espiritualização, o trabalho de espiritualização de Jesus foi inclusive junto aos médiuns. Então, em Mateus capítulo 7, ele diz o seguinte: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Então eu lhes direi em altas vozes: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. A essência aqui é a palavra iniquidade. O iníquo é aquele que prega uma coisa e faz outra, que tem o conhecimento de uma coisa e faz outra. Então Jesus sabia dessa prática mediúnica desvinculada de um procedimento de transformação moral. A preocupação aqui é do muito fazer e não da melhoria naquilo que se faz. Eu vou reler esse trecho aqui com expressões espíritas, para a gente alcançar o sentido das palavras de Jesus. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, ou seja, não basta eu clamar por uma espiritualização, que entrar no reino dos céus é se espiritualizar. Eu preciso buscar isso pelo esforço, não de boca. Apenas entrará, ou se espiritualizar, o que faz a vontade do meu Pai, cumprir as leis, que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Ou seja, Senhor, Senhor, não nos mediunizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Ou seja, não esclarecemos os desencarnados em teu nome? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Ou seja, não aplicamos muitos passes em teu nome? Então eu lhes direi em altas vozes: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Muito obrigado.